Não existe problemas, não existe dificuldades, não existe impedimentos que não sejam quebrados através da oração e do joelho. Glória a Deus. Eu tenho uma tia que ela nos deu uma lição de vida. Aproximadamente no ano de 90, ela casou na igreja, tinha já 2 meninas. Em um período de 3 anos de casamento, Deus já abençoou ela com 2 meninas, nasceu uma, daqui a pouco já nasceu a outra. E era aquele lar perfeito, meu tio indo para a igreja, ela indo para a igreja, as 2 filhas, ele tinha um bom emprego, era um mestre de obra, construía, pegava casas assim que não dava conta, o ano dele era preenchido pelas obras que ele fazia, então eles tinham dinheiro, estavam comprando uma casa própria. De repente o meu tio, líder dos jovens na igreja, um rapaz de Deus, ele se entristece com alguma coisa e passa a não ir. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos. Daqui a pouco aquele rapaz começa a não ir mais, não frequentar mais a igreja. O tempo vai passando e a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. O pecado nos cega de uma maneira que ele não se deu conta mais daquela situação que estava vivendo. Começou a beber. Uma coisa que ele não suportava era o cheiro do álcool. Mas o inimigo, ele nos leva mesmo lá no abismo, lá no lodo. E daqui a pouco minha tia começou ali orando a Deus, uma moça nova ainda, e lutar por aquele casamento. E daqui a pouco o tempo foi passando e ele começou a beber tanto, se tornar dependente, fumar, começou a perder as obras, porque ele não chegava a ponto de estar naquelas obras, perdeu o serviço. Daqui a pouco tomaram a casa, o banco tomou. A família foi morar dentro da casa dos meus avós, na época que moravam ali no Jaçanã. E aquela moça orando na presença de Deus, Jesus, e agora? O meu tio ficou num estágio tão terrível, que ele deixou o cabelo dele crescer, que envolveu com a barba assim. Ele parecia um mendigo. Ele agora pegava obras pequenas, porque ninguém confiava um trabalho tão grande para ele. E ele, de bar em bar, ficava na cidade de São Paulo. Quando o bar fechava, enxotavam ele ia para outro, e assim ia, dias sem voltar para casa. A minha tia ali pegou um quarto na casa da minha avó, e ela recebia, filha de pastor, recebia do Nordeste, ali onde os pais dela moravam, coxas muito bonitas. Você sabe que no Nordeste tem um trabalho muito grande, artesanal, e ela recebia aquelas coxas bonitas, branquinhas, sabe, de colocar na cama. E ela toda aciadinha, arrumava aquela cama, toda bonita. Chegava o meu tio que estava 3 dias fora de casa, com aquele cabelo, com aquela barba, com uma bota, aquelas de segurança do trabalho, que só tinha concreto nos vãos da bota. Chegava em cima daquela cama dela, todo sujo, que parecia que tinha 2 semanas que não tomava banho, e se jogava em cima daquela cama, você imagina? E ela, amados, ali, chorando. Muitas vezes a minha mãe, hoje em dia a gente está risado dessa história, mas a situação era crítica. Ele passava numa avícola e pegava galinha viva. Tu lembra da época que enrolava a galinha no jornal? Ele colocava a galinha viva, enrolada no jornal embaixo do braço, parava no bar, gastava todo o dinheiro que tinha recebido e a galinha lá gritando. Chegava em casa 3 horas da manhã e dizia para ela: eu quero comer essa galinha hoje, viu? Eu quero comer essa galinha hoje. E lá ia ela e minha avó para a cozinha preparar aquela galinha. Quantas vezes terminou e ele já estava dormindo? Enquanto isso, todas essas causas ela colocava debaixo do joelho, dizendo: Deus, eu creio que tu és o Deus que no teu tempo fará um milagre. Fé, queridos, é isso. Você acreditar mesmo que não esteja vendo. Deus nessa noite manda te dizer: luta um pouco mais, caminha um pouco mais, batalha um pouco mais, lança diante de mim, porque eu estou cuidando de todas as coisas. Os anos foi se passando e ela ali na presença de Deus, até que chegou o dia que ela se achou grávida. Ela se cuidava tanto, irmãos, mas aí quando Deus quer tira efeito de tudo. Ela tomando o medicamento e mesmo assim aquela mulher agoniada. Aí minha avó chegou para ele e disse: olha, eu quero que você alugue uma casa, põe a sua mulher, coloque os seus filhos. Olha, ela se acha grávida agora, como vai fazer? Teu filho no improviso. De tanto falar, ele alugou uma casa lá no
naquele lugar. Quantas vezes ele entrava bêbado e fazia tanta vergonha àquela mulher. E ela dizendo, eu creio que o Deus que me prometeu vai fazer uma obra. Aleluia. Em um culto público, a igreja cheia de irmãos. Quando o pastor fez o apelo, entra ele, pé no mato, pé no caminho. Tu conhece essa expressão? É lá de onde eu sou importada, do Nordeste. Entra aquele homem, pé no mato, pé no caminho. Quando chega no meio da igreja, ele levanta as duas mãos e diz, Deus, o Senhor me aceita. Ele foi cambaleando até na frente, os obreiros desceram, conhecendo a luta da minha tia, abraçaram aquele homem, começaram a orar por ele, e quando ele voltou para o lugar, ele não cambaleava mais, aleluia. A oração ainda tem efeito. Quantas pessoas tentam substituir, mas não existem atalhos no reino. A questão é, joelho no chão, coração quebrantado, olhos marejados. É isso, queridos, que chama a atenção do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Até hoje, Deus levou ela para si. E meu tio está lá, o presbítero, o pregador do Evangelho de Cristo. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Ana pega todas aquelas questões. Ela pega a penina. Ela pega a esterilidade. Ela pega aquele marido que não a compreendia e coloca diante do Senhor. Oh, aleluia. Tem um louvor que diz assim, quando tudo perante o Senhor estiver, Aleluia. e todo o teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Aleluia. Quando tudo deixares do altar. Ele conhece o teu coração. Aleluia. Por acaso Deus que nos chamou nos abandonaria?